Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Eu estou muito feliz, amados. Eu vim aqui nessa noite só para ouvir, amém? Alimentar a palavra de Deus, junto com os irmãos, é muito bom. O salmista diz que alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. É o melhor momento que nós temos nas nossas vidas, é quando tiramos o nosso tempo para estar na casa do Senhor. Amém? Nessa noite, como foi me dada a oportunidade, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119, versículo 1. Amém? Eu estava lendo esses dias a palavra do Senhor para trazer uma palavra na igreja de um amigo. E Deus me deu esse texto. E eu comecei a ler e comecei a meditar. Porque Deus, amados, Ele tem princípios para as nossas vidas. E as bênçãos de Deus, elas fluem nas nossas vidas quando iniciamos pelos princípios. E muitas vezes nós estudamos a Bíblia. Sei que todo mundo aqui é estudioso da palavra do Senhor. Amém? Mas nós esquecemos de analisar um pouquinho da maneira que a Bíblia nos ensina. Essa Bíblia, a minha Bíblia é outra que eu deixei, é grande, eu trouxe uma pequena aqui, uma tradução diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. Essa daqui diz assim: bem-aventurados bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Aí continua, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos e o buscam de todo o coração. Amém? E eu comecei a meditar nesse texto para mim levar uma palavra na igreja. E eu comecei, Deus começou a me orientar. Amém? Quando nós queremos ser abençoados, a primeira coisa que nós fazemos é orar. E não está errado, está certo. Amém? Nós jejuamos. Tem outras pessoas que jejuam. Nós estudamos a palavra do Senhor. É importante isso. Mas o qual é? Vamos mudar essa palavra de bem-aventurado para abençoado. Abençoado é aquele que ora ou aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Amém? Tomados, louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a meditar na palavra de Deus que há princípios. Antes da oração, antes do jejum, antes do estudo da palavra do Senhor, tem que vir, amém? A obediência, obedecer a Deus. Eu comecei a meditar o que significa temer ao Senhor. Amém? E eu fiz uma pergunta na minha igreja, uma palavra que é não beber bebida alcoólica, outra falava que é não fumar, não fazer muitas coisas, certo? Mas segundo uma pesquisa que eu fiz, temer ao Senhor, eu dei um exemplo de 3 coisas. É obedecer, seguir e servir sem cobrança. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém precisa de cobrar. E se você aprender a temer a Deus, a bênção de Deus vai fluir na sua vida. Sabe por quê, amados? Eu comecei a meditar. Abraão, ele foi chamado por Deus em Gênesis no capítulo 12 para ir para uma terra que Deus mostraria para ele, e ele foi. Ele tinha pastor no deserto? Tinha alguém para falar com ele: ó, você tem que ser dizimista. Será que tinha, pastor? Não tinha, né? Mas ele foi dizimista ou não? Foi. Por quê? Porque ele aprendeu a temer ao Senhor. Amém? Quando se teme a Deus, amados, mesmo no deserto, a pessoa é abençoada. Abraão foi abençoado ou não? Foi. Amém? Porque antes talvez da oração, antes de conhecer a palavra, antes de jejuar, ele aprendeu a temer a Deus. Amém? Eu descobri uma coisa importante, amado, que o temor gera na vida de um ser humano. O temor do Senhor, o temor ao Senhor, ele gera na vida de um ser humano responsabilidade. Diga comigo: responsabilidade. E eu descobri, amados,
se ninguém, ou Deus nos chama irresponsável pela sua obra. Pergunta para o irmão do seu lado: você quer ser bênção? Seja responsável. Para vocês verem como eu não estou falando simplesmente das minhas palavras, abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias 48:10. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 48 e o verso 10. Que diz assim a palavra do Senhor: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É assim ou não é? É. E nós estamos aqui, amado, porque somos abençoados. Quem é abençoado aqui, diga amém, Jesus. Louvado seja Deus. E existe uma linha de pensamento que fazer a obra de Deus é para o bispo, é para a bispa, é para os obreiros que estão ali com a gravata no pescoço, uniformizado, aqueles que foram separados para um cargo na igreja. Esses têm que fazer a obra. A Bíblia diz em Jeremias que é todo aquele que fizer a obra do Senhor. Quem faz a obra de Deus aqui, diga amém, Jesus. Amém. Todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, independente de um cargo na igreja, ou de uma credencial de pastor, de qualquer outra coisa que seja. Você foi chamado para um projeto do Senhor. Amém? Abraão não pereceu no deserto com seu rebanho, com sua família, porque ele era zeloso. Amém? Ele nunca esqueceu daquilo que Deus falou para ele. Se você ler lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus cobra o Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Abraão sempre colocava isso na mente. E por isso ele era zeloso. E quem é zeloso na obra do Senhor, as bênçãos de Deus vêm para a sua vida. Quem quer a bênção de Deus aqui, diga amém, Jesus. Então diga para o irmão que está do seu lado: seja zeloso. Louvado seja Deus. Amados, obedecer, servir e seguir sem cobrança. Daniel foi levado para uma terra distante, para o Império Babilônico, uma terra onde ninguém servia a Deus, mas ele servia. Daniel ali não tinha uma família, não tinha um pastor, não tinha alguém para cuidar espiritualmente da sua vida. Ele poderia relaxar, Não tinha ninguém para falar assim: Daniel, tem oração amanhã. Não, ninguém falava para ele: Daniel, você precisa orar. Ninguém falava para ele. Mas eu creio que aqui todos sabem quantas vezes Daniel orava por dia. Quanto? 3 vezes. Por que ele orava 3 vezes, amados? Porque ele temia ao Senhor. Amém? Isso é servir a Deus sem cobrança. Amém? Eu não quero estender muito, amados, porque hoje eu vim aqui para ouvir. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida aqui nessa noite, através da palavra, através de cada mensagem que for transmitida. Amém? Mas na igreja que eu estava pregando, eu dei uma pincelada a respeito da responsabilidade. Quando a Bíblia me mostra que eu tenho que ser responsável, como é que está a nossa vida com a nossa responsabilidade diante das orações da igreja? Como é que está a nossa responsabilidade com aquele carro que foi colocado nas tuas mãos? Como é que está a sua responsabilidade com a frequência nos trabalhos da igreja? É responsabilidade. Amém? Aquele que foi da obra relaxadamente, o que é? Deus não quer maldito não. Lá no céu vai ter maldito. Lá só vai ter abençoado, né? Por isso que nós somos abençoados. Amém? Louvado seja Deus. Como é que está a sua responsabilidade na sua maneira de contribuir na igreja? Amém? Louvado seja Deus. Ninguém falou: Abraão, você vai lá e entrega o dízimo para aquele homem que chama Melquisedeque, porque ele é sacerdote. Ninguém falou, ninguém cobrou, mas ele disse: eu tenho ao Senhor, eu vou fazer a minha parte. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem feito a sua parte?
Se eu digo para você uma coisa, mas se você fazer a tua parte, a obra de Deus vai arrebentar nessa cidade, nesse país, porque você faz parte de um projeto grande e abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aplauda Jesus com as palmas de glória.